certo? Que o Marty McFly, ele está na década de 50, ele volta no passado, né? Ele volta na década de 50 para encontrar o doutor, né? Para ver se ajuda ele no quê? A dar energia para pro carro, o DeLorean, para que ele tenha que energia suficiente para fazer uma viagem do passado para o futuro. Só que aí, no momento lá da cena, fala o seguinte, que ele precisa de 1,21 gigawatts de energia. Aí você já pega a questão. Não é energia, é o quê? Gigawatt é o quê? Potência. Watt é o quê? É potência. Por exemplo, outro que a gente vê no cotidiano, certo? Que a gente releva. Por exemplo, você chega no médico ou numa fisioterapeuta ou alguma coisa assim do tipo e ela fala: quanto você pesa? Aí você fala: eu peso 84 quilos, eu peso 83 quilos. Isso, para dentro, por exemplo, de um nicho como o pessoal da física, por exemplo, isso aí se solta como errado. Pois o quê? O peso nosso não é peso. Teria que ser o quê? A massa. Você fala assim, qual é a sua massa? Aí você fala: minha massa é de quê? 90 quilos. Minha massa é de 84 quilos. Mas devido a esses casos, como eu estou ilustrando aqui para vocês, é o que a gente se depara no cotidiano, mas a gente releva, certo? Pois muito bem. Os textos. Nós temos alguns tipos textuais que são muito importantes, certo? Nós temos a narração, nós temos a descrição, nós temos a argumentação, injunção e exposição. Beleza. Esses textos são muito utilizados principalmente no quê? Em concursos públicos, né? Como alguém que talvez vai fazer o curso de eletrotécnica e quer ir migrar para a área de concurso público. E geralmente o quê? A redação, ela colabora com o quê? 40% da nota da prova, certo? Pois muito bem. E geralmente cai em três tipos textuais. E a narração faz um o quê? Faz um desses tipos. O que é narração? A narração é um tipo de texto no qual eu tenho o quê? Eu tenho uma história a ser aplicada no cotidiano e eu vou narrar este fato, este acontecimento, sendo colocando ele que em primeira pessoa do que? Do singular. É eu quem estou vivendo aquilo, certo? Por exemplo, aonde que a gente vê muito isso? Carta pessoal, comercial, em bilhete, diário, tá? Pessoal, algumas anotações, certo? Textos de romance, resenha. E o que que é a diferença entre resumo e resenha? Muito simples. Já vou explicar aqui para vocês. O resumo é você pegar uma obra, por exemplo, um livro, um filme, um documentário, e pegar os pontos mais importantes e destacar, né, de modo imparcial, certo? É você apresentar os fatos. Já a resenha não. A resenha você o quê? Você põe o seu ponto de vista. Por exemplo, vamos supor que eu passe um trabalho para vocês vejam o filme, suponhamos aqui o filme Tropa de Elite, certo? E aí você analisa o filme e você vê. Aí você pode deparar com aquela questão. O personagem principal, o Capitão Nascimento, interpretado pelo ator Wagner Moura, por exemplo. Ele, na sua ideia, ele é vilão ou ele é o quê? Herói. E aí você vai o quê? Através da resenha, você vai o quê? Mostrar para mim, tentar me convencer se ele é um herói ou se ele é um vilão. Para quem escolher como vilão, por exemplo, ele usa muito da tortura, aí você vai colocando. Ele utiliza dos conhecimentos de táticas especiais aprendido na polícia para fazer tortura, para achovalhar ou então intimidar pessoas com um status social menor, pessoas que vivem na favela, e não sei o que, não sei o que. E aí você, o que? Disseca, através da resenha, o seu ponto de vista dessa figura, correto? Agora, se você fosse falar, por exemplo, como vilão, não, como herói, agora no caso. Eu tenho essa percepção que ele é um herói porque ele tem um senso ético muito aguçado, ele tenta limpar a sujeira na corporação, que é a polícia, que é uma corporação corrupta, como mostra no filme, e mesmo que ele faça uso da força, né? Aí você pode utilizar aquela famosa experiência de Maquiavel, né? Que
Tanto é que tem gente que fala que quando a pessoa é, entre aspas, má, ela é maquiavélica, que você tem que usar tudo a seu respeito, né? Tudo que diz contra você, para que você consiga os seus objetivos, mesmo que isso utilize o quê? O uso da força. E você pode utilizar essa expressão, por exemplo, correto? E o que que é permitido fazer num texto narrativo? Você pode utilizar alguma gíria, né? Você pode utilizar algum ponto de vista de algum autor para tentar chamar a atenção do seu leitor. E para quê? Justamente para quê? Para você narrar um fato ou um acontecimento e mostrar o seu ponto de vista, certo? Nós vemos isso muito o quê? Em blogs, certo? Gente que é blogueiro, ele sempre expõe o seu quê? O seu fato, a sua opinião. E-mail que você manda, que ele não tem nenhum tipo de rigor, né? Um chat, um bate-papo. As redes sociais estão aí para isso, certo? E entrevistas o quê? Mais descontraídas, certo? E aqui alguns exemplos, como piadas, cardápio, horóscopo, instruções de uso, telefonemas, etc. Beleza? Isso a gente vê muito em quê? Em revistas de gibi. Antigamente nós tínhamos gibi. Por exemplo, né, eu queria expor, por exemplo, uma instrução, né? Então, colocava uma situação naquele gibi em que eu estava instruindo o meu personagem, o que, através de um acontecimento, ele fazer o que, alguma coisa que mostrasse ou um fundo de verdade para uma pessoa, ou então algum acontecimento que através daquilo ou outro poderia gerar algum tipo de outra consequência, certo? Por exemplo, pessoal, desabilitem o microfone, por favor, que aí tá me dando eco. Pessoal, desabilitem o microfone, por favor. E aí, pessoal, desabilitem o microfone, por favor. Pessoal, desabilitem o microfone, por favor. Pessoal, Um instantinho. Seguinte, pessoal, vamos continuar, tá ok? Então, é o seguinte. Listas de compras, cardápios de instruções e aqui o que tipo de instruções de uso, como eu disse para vocês. Pois muito bem. Então, o que que nós temos? Um desses tipos é o quê? Receita de bolo. Você tem a receita de bolo em que você o quê? Tem que preparar um bolo e você vai o quê? Primariamente, colocar as instruções dos ingredientes, um após o outro, a quantidade que vai ser uso. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu Power para vocês entenderem. Por exemplo, aqui no meu PowerPoint, isso eu vou ensinar para vocês depois, certo? Quando eu estiver numa indústria, né, eu vou fazer isso à mão aqui, mas no caso seria digitado. Por exemplo, eu estou numa indústria e vou fazer o quê? Ao invés de uma receita, eu quero fazer uma fórmula, por exemplo. Fórmula de um remédio. Então, o que que acontece? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 130 gramas, 130 gramas de, vamos supor, acetato de galho, que é muito útil para o quê? Para a produção de microchips, supercondutores. Se eu não tivesse dito para vocês que isso aqui era acetato de galho, vocês não entenderiam. Por quê? Já é uma linguagem própria da química. Outro ponto, por exemplo, vamos supor alguma coisa aqui. Eu preciso, por exemplo, de 20 mols, por exemplo, de CO2, forma gasosa, para fazer uma bebida liquefeita, por exemplo.
Se eu não tiver dito para vocês o que é mol, o que é mol? É quantidade de matéria em níveis o quê? Micro. Bem pequeno. Bem micro mesmo. Bem pequeno. Se eu não tivesse dito isso para vocês, vocês não entenderiam. Agora, por exemplo, na eletrotécnica, vamos analisar um circuito, por exemplo. Isso aqui eu vou falar isso mais adiante com questão de relatório. Por exemplo, vamos supor, a caldeira, você vai analisar uma caldeira, e essa caldeira deu um certo problema. Você vai analisar e vai pontuar os pontos no relatório. Por exemplo, deu problema no mancal. Mancal com defeito. Cal com defeito. Mas nunca desse jeito, sempre escrevendo de forma correta. Para que eu faço aqui para não perder tempo. Cal com defeito. E aí, por exemplo, ele exige uma solução. Aí você fala, por exemplo, na linha de baixo, precisa-se deixar o diâmetro, né, que a gente expressa dessa forma. Ao invés de 11, você coloca 12,4 polegadas, por exemplo, né? A gente coloca dessa forma, certo? Então, tudo isso é o quê? Tudo isso aqui é linguagem, certo? Você não pode colocar, por exemplo, um relatório, uma piada, uma charge ou qualquer coisa desse tipo. Então, o texto narrativo é propriamente o quê? É meu. Isso aí eu estou apresentando isso para vocês. E dentro do texto narrativo, o que que nós temos? Nós temos fábula, crônica e nós temos aquelas literaturas. Vocês do Rio Grande do Sul, eu sei muito bem disso, vocês têm uma obra muito famosa que se chama O Tempo e o Vento, correto? Que aí eu esqueci o nome do autor, mas eu já li ela há muito tempo. Uma obra excelente. E que enaltece o quê? Qual que é a função dessa obra? Enaltecer a coragem e também o quê? O espírito guerreiro do povo gaúcho, correto? Isso aí, eu estou certo. Aqui em Goiás, nós temos uma autora que é muito conhecida, que é o quê? Cora Coralina, em que ela morou na cidade de Goiás, que foi a nossa antiga capital, e aqui ela demonstrou o quê? Qual é a habilidade de ser o quê? Goiano, né? Com a questão da gastronomia, que nós temos a pamonha, enaltecendo a cultura, e assim, em todo local, nós temos os textos narrativos, que, dependendo do autor, ele enaltece o quê? A grandeza do povo a qual ele faz parte, beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos para o próximo texto. Beleza, tenho aqui a receita, e aqui temos uma bula de remédio, como eu disse para vocês, certo? É um texto mais técnico, onde que ele vai dissecar para vocês os efeitos colaterais, a composição química do remédio e como ele deve ser o quê? Utilizado, tá ok? Aqui já é o quê? Uma parte mais o quê? Instrutiva, sobre refrigeradores elétricos, tá ok? O que que é ABNT? A ABNT é a sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Todo relatório que vocês forem fazer, dependendo da empresa, a empresa já tem o padrão pronto para que vocês possam fazer. Mas, quando vocês forem fazer, como que acontece? Vou mostrar isso aqui para vocês aqui no Word. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Estão vendo? Vou colocar Sim, aqui em agora maior. sim. Beleza. Então é o seguinte, eu tenho o Word, certo? E eu vou escrever aqui, por exemplo, um relatório, vou demonstrar aqui para vocês. Como que funciona? A ABNT, ela exige o seguinte, que a margem aqui esquerda, ela tem que estar 3 centímetros, a margem superior tem que estar 3 centímetros e a lado direito 2, e aí embaixo da folha 2. Ou seja, para mim escrever aqui, tem que estar 3 aqui, 2 aqui e 2 embaixo. Como que eu faço isso? Você vem aqui, layout, margens,
Se não tiver essa configuração, você vem aqui em margens personalizadas, tá ok? Quando você vê isso, abre aqui a janela, clica nisso, vê a janela. Superior 3, tá correto? Esquerda 3, esse lado. Inferior 2 e direita 2, tá ok? Beleza. Então, você já configurou. Muito bem. Outro ponto. As letras aqui, as fontes. A ABNT, ela permite apenas duas fontes, que eu tenho mostrando aqui para vocês. Ou Arial, ou então Times New Roman. Eu gosto muito de utilizar a Times New Roman, certo? O tamanho é sempre 12, certo? Para escrita. E se tiver algum título, você pode utilizar 14, dependendo do documento, ok? Muito bem. E como que eu faço isso aqui? Eu tenho que configurar o meu parágrafo, certo? Como que a ABNT exige isso para vocês? Vocês vêm aqui em parágrafo. O antes e o depois sempre tem que estar em 0 pontos, certo? E aí depende do relatório, né, que a indústria vai exigir para vocês. Por exemplo, aqui em Goiás, geralmente eles exigem que o parágrafo, o espaçamento entre linhas seja simples, tá? Esse tipo aqui, e você já configura, definir como padrão e configura. Ok, beleza. Mas para quando você for fazer um TCC ou uma monografia, a ABNT ela exige que seja o quê? O espaçamento de 1,5 linhas, tá ok? Eu vou deixar aqui como um relatório que nós utilizamos aqui, que é o simples, tá ok? E defino como padrão, clico como OK e estou aqui, né? Como padrão, beleza. Outro ponto. Aqui eu tenho que justificar, certo? E o meu parágrafo, ele sempre tem que começar em 1,5. Por isso, quem não tiver a régua aqui, você vem aqui em exibir, certo? E vem aqui em régua, né? Que aqui ela some, mas se você apertar aqui, ela aparece de novo, para você se localizar. Tá ok, beleza. Então, o meu documento está configurado, certo? Então, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês de um texto narrativo, tá? Pequena demonstração. Eu vou colocar aqui o meu título em negrito. E vou colocar aqui o quê? Em centralizar. Muito bem. Eu vou colocar aqui o mundo é um moinho, por exemplo. Né? Estou pensando nisso aqui agora. Aqui, você viu que o espaçamento aqui foi simples, correto? Beleza? Beleza. Então, significa que está certo. Ou você pode deixar aqui, ou então você pode modificar para um e-mail, que aqui você já viu a distância que já mudou, só do título, e você volta para o quê? O justificar. E quando você voltar, você aperta em 1 de novo, certo? E vou aqui escrever para vocês. Outro detalhe. Quando você for escrever um parágrafo, você sempre pega essa pontinha da régua e coloca em 1,5 aqui, certo? Pode deixar fixado ou não, beleza? Eu vou desafixar e vou deixar só marcado aqui em 1,5. Por quê? Exigência das normas técnicas a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou tem relatórios que você começa em 1,5, ou tem relatórios que você começa em 1, tá? Vai depender da empresa que você for trabalhar, que lá tem já o relatório já pronto. Muito bem. Eu vou escrever assim, Cláudio, sempre com letra maiúscula de início. Cláudio, estou inventando aqui, se deparou com Ana e estava virando a esquina. Pronto. Vocês perceberam aqui que ele não teve nenhum ponto de correção. O Word ele tem essa especialidade. Se você esqueceu, ele vem e te corrige a esquina, certo? Mais cedo ou mais tarde ele vai analisar e ele vai ver que esse A aqui é craseado. Por que é craseado? Eu já tenho ele como que esse ponto aqui, crase, é um artigo mais uma preposição, certo? Em que eu vou a algum lugar. Então, se Ana vai virando a esquina, então você vai falar assim, Ana vai virando a esquina. Ela vem com maior do que esse A vem com maior intensidade.
Eu mato aqui pelo efeito que sonoro, ok? Então, estou narrando aqui. Cláudio vai se deparando com Ana na esquina, vírgula, quando percebeu que haveria de ser assaltado às 11 horas da noite. Estou escrevendo um texto narrativo, certo? Através do movimento do assaltante, Cláudio se deparou com Ana, que juntos fugiram do local. Muito bem. O que acontece? Qual que é a função da vírgula? Para quem não lembra, a vírgula ela tem a função de quê? Pausar um pouco o quê? Aquela fala, dando o quê? Um ar de continuidade, de incremento de ideias e também de quê? De pausadamente você o quê? Revelar o que está acontecendo. Por exemplo, olha só, nessa parte aqui, através do movimento do assaltante, vírgula, já tem outra ideia. Cláudio se deparou com Ana, que juntos. Mas, professor, esse aqui pode tirar a vírgula? Sim, pode. Mas por que que eu coloquei? Porque eu queria dar o quê? Uma ideia de pausa e que quando os dois se encontraram, os dois fugiram. Você vê isso quando você lê, certo? Ah, quando eles se juntam, eles param e depois, quando se unem, eles o quê? Eles fogem, certo? É justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é o quê? É um tipo de texto narrativo, ok? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Quem não entendeu, pode me falar que eu volto e explico de novo, ok? Então vamos continuar. Aqui diz o seguinte: em todos esses gêneros textuais encontramos, né? Podemos encontrar gênero e tipo de sequência de base, certo? O gênero narrativo, ele pode ser descritivo e também argumentativo. Por exemplo, quando que um gênero narrativo ele se torna argumentativo? Quando você descreve, por exemplo, um diário, certo? Você está argumentando aquilo que você está passando, tá ok? Ah, eu quero narrar aqui no meu diário que eu estou sofrendo perseguição por assédio sexual ou qualquer coisa do tipo, certo? Você está argumentando o que está acontecendo. Você está narrando o que está acontecendo, ok? Então, muito bem. Gênero. O que é gênero? O gênero, ele se fundamenta unicamente o quê? Pelos critérios externos, ou seja, sociocomunicativos e discursivos. Por exemplo, qual que é a diferença, por exemplo, de tipo de gênero? O tipo é a linguagem que você vai adotar. Eu quero um tipo narrativo, eu quero um gênero narrativo, mas um tipo que argumentativo. Eu vou argumentar sobre alguma coisa. Ah, o meu gênero é o quê? É um editorial, certo? Mas a minha linguagem tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Formal. Ela tem que ser o quê? Expositiva. Tá ok? Então vai ser um tipo de texto em que eu vou ter que colocar o quê? Um tipo de exposição naquilo que eu vou narrar. Naquilo que eu vou falar, perdão. Então o que que acontece? Os tipos de texto. Nós temos a narração, como eu falei para vocês, conto, fábula, lenda, mito, biografia. A descrição, laudo, guias de viagem, perfil de comunicação virtual, relatório e um texto o quê? Publicitário. A argumentação, um editorial, uma carta de leitor, um debate, uma resenha, um ensaio e um texto de opinião, certo? Onde que a gente vê muito isso aqui? Blogueiros, jornais, tá? Jornalistas têm muitos textos de opinião, ok? Injunção, manual de instruções, aquele manual que você pega para montar alguma coisa, uma receita de bolo. E o quê? Uma exposição. Aí já é uma coisa um pouco mais o quê? Mais bem elaborada. Um artigo científico, um seminário, uma palestra. Beleza. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do Google, nós temos o Google chamado Google Acadêmico, certo? Quando você digita lá no Google, Google Acadêmico,
Você é direcionado para uma parte do Google, onde que tem o quê? Artigos científicos, seminários, palestras e também livros em que você vai achar o quê? Tudo sobre aquele assunto que você está pesquisando. Geralmente, a linguagem que se utiliza aqui não é para leigo, é um pouco mais técnica, tá? Sobre aquilo que você está falando, ok? Sobre aquilo que você está buscando ou aquilo que você está o quê? Está querendo argumentar, mostrando como a ciência explica aquele fenômeno, ok? Beleza. Vou para o texto descritivo. Ele tem como objetivo mostrar uma impressão física, né? Mostrando o quê? Imagem, cor e tudo mais, sabe? Ele quer despertar as sensações no leitor. Geralmente, ele é dominado pelo o pretérito, perfeito, né? Passado, ou presente do indicativo, ok? E sempre com exemplos o quê? Físicos e o quê? Nas fábulas. O que que é a diferença da fábula? A diferença é o quê? É que a fábula, pessoal, a fábula ela é um texto narrativo descritivo, onde que animais tomam o quê? A nossa figura humana. Ok? Por exemplo, eu tenho certeza que vocês aí, quando crianças, já devem ter ouvido falar da lenda da formiga e da cigarra, certo? O que que acontece nessa lenda, né? Nessa parte aí desse texto, em que a cigarra era preguiçosa, né? E a formiga, juntamente com seus companheiros em comunidade, eles trabalhavam o quê? O verão e a primavera para que no inverno estivessem o quê? Estocados alimentos para que eles pudessem o quê? Sobreviver, certo? La Fontaine, né, que é um outro autor, se eu não me engano ele é francês, é quem escrevia muito o quê? Fábula, ou seja, são animais que têm atitudes humanas e que querem passar algum tipo de informação para nós, ou então mostrar um quê? Um aspecto moral, ok? Beleza. Vamos mais adiante. Agora, texto dissertativo. O texto dissertativo, pessoal, ele tem que mostrar o quê? Uma opinião, um ponto de vista, certo? Ele sempre prima pelo quê? Pelo discurso que indireto em terceira pessoa, certo? Ou então no plural, na primeira pessoa, nós. O que que é a intensidade do texto, né? Nesse caso, descritivo. Ele tenta mostrar para o leitor uma ideia. Ele quer passar para o leitor o quê? Aquilo que o autor tenta expressar em ideias, né? E coloca o quê? Temas como liberdade, temas como política, economia, ecologia e tudo que é voltado com uma parte de debate, ele coloca nesse tipo de texto, certo? Pois muito bem. Aí podem até perguntar assim, professor, mas o artigo científico, ele pode ser dissertativo? Em certa parte, sim, porque neste caso, o autor ele vai expressar o que ele estudou, quais são as conclusões e daquilo que ele estudou, quais são as ideias e os resultados daquilo que foi analisado, certo? Pois muito bem. O texto dissertativo, ele tem um outro ponto muito importante também, certo? E é o quê? Além de você mostrar a sua, né, opinião de maneira elementar, que eu posso dizer, e também não demonstrando que seja você, mas colocando na coletividade, o texto dissertativo, além disso, ele tem uma função muito importante, que além de despertar no leitor aquela ideia de que o autor está expondo, ele tenta fazer com que o leitor seja um próprio crítico de si mesmo e da sociedade, certo? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Existem textos, por exemplo, de cunho político, certo? Não importa se você é de direita ou de esquerda. Dependendo daquilo que você lê, você pode filtrar alguma coisa que é boa e contra-argumentar. Então, o que? A intenção do texto dissertativo é você pegar a ideia principal do autor, fazer a sua própria crítica, emitir se você concorda ou não, e fazendo o quê? Uma contra-argumentação. Por exemplo, agora vamos aqui no texto injutivo. Já o texto injutivo, ele é o quê? Ele é mais técnico, né? Como montagem, manual, né, e tal. É dirigido muito mais para firmas em que a empresa vai ter que cumprir metas e funções, certo?
É uma coisa mais ingênua como receita de bolo, alguma anotação, né? E outras coisas. Isso aqui é uma parte dele, é o instrucional. Já o prescritivo, ele é muito mais voltado para quê? Para certas profissões. Por exemplo, eu vou falar aqui com gente da área, né? Ou com gente que vai formar na área. Você vai chegar assim e falar para mim, professor, de acordo com essa máquina aqui, nós precisamos de uma mola em que a constante dela tem que ser de 80 newtons por metro, certo? Para ela absorver o impacto. Nós temos que achar colgate aqui para dar um jeito na lubrificação aqui desse caminhão, por exemplo, óleo para o motor. E tudo isso que sempre prescrevendo aquilo que você está vivenciando e sempre com a norma culta da língua portuguesa, tá ok? Beleza. O médico, ele tem a receita dele, que ele vai transmitir a um paciente, a Constituição, em que demonstra o quê? Os códigos de processo penal, trabalhista e por aí afora. Tudo isso mostrando o quê? As cláusulas e as competências norteadoras daquilo que vocês vão se deparar. Beleza. Por exemplo, quando você escrever um relatório, você vai usar uma linguagem mais técnica. Por exemplo, houve um acidente aqui em Goiânia, num parque aqui muito antigo, em que a roda gigante ela quebrou o mancal da parte de baixo dela. Então, se você fosse contratado para fazer um relatório, como você faria? Você abordaria e diria, por exemplo, mais ou menos assim: o brinquedo, conhecido como roda gigante, de peso, vamos supor, 2 toneladas, né, sofreu um revés devido à sua má formação e desgaste do mancal. Ponto. Devido à velocidade em que esse brinquedo rotacionava, o coeficiente, né, de equilíbrio não suportou ao desgaste do mancal. Era preciso ter feito as devidas orientações e precauções anteriormente, como que? Aí você pode descrever soldagem na parte de baixo, poderia ter feito uma outra solução, ter feito o quê? Uma análise elétrica do brinquedo, se poderia ter diminuído a velocidade e outras coisas assim do tipo para o quê? Preservar esse brinquedo, certo? Então, é isso que você vai colocar num relatório desse tipo, ok? Pois muito bem. Aqui, ela demonstrou aqui um exemplo prático, né, desses tipos o quê? Textuais. Aqui, ela colocou um texto descritivo. Por exemplo, olha só, o jardim colorido e aromático, ou seja, nesse tipo de texto, ela quer que você sinta o quê? Que o jardim é colorido, ela quer despertar sensações em você. E aqui ela já refuta. O beija-flores por aqui não faltam. Ou seja, ela quer mostrar para você que aqui é o quê? É um ambiente tranquilo, em que você vai desafogar um pouco do seu estresse cotidiano, em que você vai estar em família, porque ela lá tem 2 filhas, tal, 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 em que você vai descansar, ou seja, o autor, neste caso aqui, ele quer transmitir para você um ambiente bucólico, um ambiente campestre, certo? Onde ele está em família, onde ele está lidando o quê? Um período de descanso, esquecendo aqui do cotidiano, como trabalho e outras coisas que estressam, justamente para o quê? Viver um momento que próprio seu. E aqui ele descreve o quê? Aqui já parte para um lado que, mas também narrativo, né? Descritivo da pessoa, em que ele descreve uma menina como muito magra, que gestos e os rostos são o quê? Delicados. Quando você observa isso, o que que vem à sua mente? Que essa menina, mesmo sendo magra, ela é o quê? Ela é delicada, ela é bonita, certo? Ela tem os traços do quê? É, que dizem o quê? Que é uma pessoa o quê? Bonita, ok? Então vamos mais adiante. Agora, nesse aqui é um exemplo de texto que narrativo. Isso aqui é como se fosse o quê? Um diário. Certo dia, minhas 2 filhas e eu fomos passear pelo sítio. Qual que é a diferença do descritivo para esse texto narrativo? Ele está se colocando como pessoa que está participando desse processo ou desse acontecimento, certo? Como aqui, entramos na canoa e, no meio do leito, notamos a água infiltrando-se.
Naquele outro, ele já descrevia a pessoa, né, que era a filha magra, ele já descrevia as situações, as duas filhas, e também do ambiente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém levantou a mão. Pode falar. Pode falar, pessoal. Tem alguém que levantou a mão aí querendo falar. Pode falar. Sem problema. Será que a minha internet parou? Ixi. Pessoal, quem quiser pode levantar a mão e perguntar, viu? Sem problema. Ok? Beleza? Então pode continuar aqui? Beleza. Então vamos continuar. Então vamos lá. A diferença aqui de um texto já dissertativo. Olha só. Eu vou pegar aqui da segunda linha. A sociedade machista impõe-lhes regras e destinos que ela jamais pode escolher. Nessa frase aqui, nessa oração, ele já tenta mostrar o quê? Que o cotidiano, ou seja, a sociedade, ela já está aqui generalizando, já é o quê? De cunho o quê? Machista. E o que que ela põe como ideia? Que essa sociedade, nesse texto aqui, ela impõe regras e destinos o que uma mulher ela não pode escolher. Ou seja, ela está colocando aqui, o autor está colocando que a figura de uma mulher, descrevendo que ela tem que ser submissa ao marido, às tradições e aos costumes que vem passando o quê? De pai Oi. para filho. Certo? Oi, pode falar. Ei, me diz uma coisa, assim, o que tem essa matéria a ver com eletrotécnica que a gente está estudando aqui? Porque, para mim, tem barulhento na minha cabeça. Porque É até porque é o agora, seguinte, eu tenho que apresentar para vocês os textos descritivos para que quando vocês entregarem o relatório, me entreguem ele de maneira técnica. E eu estou apresentando as diferenças entre os diversos textos, dissertativo, expositivo, descritivo, narrativo, tá ok? tá, mas eu te falo uma coisa, quem se inscreveu nesse curso teve ensino médio completo. E dentro Sim. do ensino médio a gente aprendeu isso aí. Então, a pessoa tem que correr atrás. Então, não seria o caso da gente aprender outro curso nisso aí. Seria o caso de aprender eletrotécnica, que é o que nós queremos aprender. É isso que estamos entendendo. Mas só que aí você tem que caminhar de acordo. Oh, Só pode deixa eu... falar. Se vocês exigiram ensino médio, eu trabalho numa escola. Se vocês exigirem ensino médio, dentro do ensino médio, a gente aprende tudo isso que a gente está falando aí, tá? É só voltar atrás. Tu tá batendo numa tecla que já aprendeu para encher, desculpa o meu tempo, para encher linguiça de um curso que a gente quer fazer de eletrotécnico. Eu não estou entendendo. Eu fiz vários cursos no Senai em São Paulo, na área técnica, de outra área que eu trabalhava, e nunca peguei um curso assim que batesse numa matéria se exigiu para nós o ensino médio. Dentro do ensino médio, a gente trabalhou com esse material, com essa matéria que tu falou. E agora está batendo essa tecla de novo. Ah, então, eu não estou entendendo aonde esse curso quer chegar. Ok, Não sei se então. eu não sei se é só eu que estou com essa ideia ou tem mais alguém que me apoia nessa ideia. Não, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, né? Sabe? Porque é o seguinte. Por mim, pode continuar a explicação, cara. É porque é o seguinte. Por mim, pode continuar a explicação também, porque eu não estou vendo nada de errado. Até porque a gente está num curso técnico e todos os cursos técnicos que eu fiz, a gente passa por essa introdução aí de gestão, tudo. Eu não posso ser um técnico e só saber fazer a parte prática ali e não ter uma linguagem técnica para falar com o engenheiro, alguma coisa. Por mim, pode continuar a explicação. Por mim também, pode continuar a Por mim explicação. também. Faz muito Aí, tempo que eu fiz ensino médio, eu nem lembro mais certas coisas do ensino médio que eu aprendi. por exemplo, Por mim só um também, tá ótimo. beleza. Porque é o seguinte, pessoal, eu tenho que passar por isso. Por quê? Eu tenho que mostrar para vocês as diferenças. E outra coisa, vamos aproveitar o desfecho aqui. Mesmo que o curso tenha exigido o ensino médio, tem pessoas aqui que já não estudam o ensino médio, já tem o quê? 10 anos, 20 anos. E outra coisa, quando a pessoa trabalha no ambiente escolar, né, como é o seu caso, Alex, você já está habituado com esse tipo de coisa, muito mais do que uma pessoa que está numa indústria e ela vê o quê? Por exemplo, um, uma coisa que você já não vê, diferentemente de uma escola, certo? Por exemplo, se eu falar aqui para vocês, por exemplo, de produtos notáveis, que eu sou matemático, sou físico, sou engenheiro e sou administrador também. Essa é a minha formação. E aí, se eu falar, por exemplo, de produtos notáveis, se eu falar, por exemplo, como vocês vão fazer um curso aí também à prova do SAEP mais adiante, certo?
que é o curso, que é uma prova como se fosse um ENAD para vocês, para avaliar o curso de vocês. E aí pedir para vocês lá uma equação da reta, um lugar geométrico. Tem gente que nunca viu, não lembra o que é aquele lugar geométrico, não lembra o que é uma equação da reta, por exemplo. E eu estou passando justamente por isso aqui, para que vocês relembrem, porque tem muitas pessoas que não lembram mais disso. A gente fica, eu tenho que passar por isso, certo? Eu mesmo, no meu curso de engenharia, eu tive que falar sobre sociologia. E o que que você tem a ver com sociologia, né? A gente fica assim, o que que sociologia tem a ver com o meu curso? E a gente tem que passar por isso. Porque qual que é o objetivo? É você escrever bem, não cometer nenhum tipo de gafe, e como foi dito aqui por alguns aqui também. O que que acontece? O engenheiro pegar o relatório e falar, e não te ofender e falar assim, ó, tá escrevendo errado, meu filho. Você tem que escrever de uma norma técnica, certo? Então é por isso que eu tenho que passar justamente por isso, apresentando as diferenças de texto aí para vocês. Beleza? Mas espero que ninguém tenha sido ofendido, tá? De modo nenhum. Tá ok? Pessoal, todo mundo está de acordo aí? Todo mundo quer que eu continue, sim ou não? Continua. Gurizada, Sim, pode toca o continuar. cavalo. Toca o cavalo, Sim. cara. Tá no cronograma do curso. Vamos dar, Sim, vamos dar e vamos embora. Sim, pode continuar. Beleza. pode seguir. Esse conteúdo, eu acho ele muito construtivo. Também ele serve como base para todo o resto, né? Sim, porque aí depois vocês o quê? Tem gente aí que vai migrar, por exemplo, que não vai querer trabalhar na indústria. Ele vai querer, é só desabilitar o microfone, pessoal. Por exemplo, tem gente aí que não vai querer trabalhar na indústria. Ele vai querer prestar um concurso público. E aí, quando cair, por exemplo, lá, só por exemplo, que nem aconteceu aqui no IF aqui do estado de Goiás, que ele só deu somente um texto para você descrever, que é um texto dissertativo, argumentativo, e vale 40% da nota. E o salário era 7.000 para técnico. Então não tem para onde correr, né? Mas aí, pessoal, pode continuar então? Pode continuar. Então, beleza. Cara, pode continuar. O colega, ele não tá errado no pensamento dele, ele tá certo. A gente já aprendeu isso daí e exige o ensino médio, mas se tá no cronograma do curso, é para encher linguiça. Mas vamos dar-lhe, tá? Eu Segue sou, o eu baile aí. sou, eu sou apenas digamos assim, eu sou apenas aqui para cumprir tabela, né? Porque se dependesse de mim, meu querido, que nem vocês concordam comigo, esse curso aqui já teria o quê? Só 2 ou 3 encontros no máximo, né? Vocês já montariam, por exemplo, para mim, um relatório, eu mostraria para vocês como que fazer, e aí avaliava vocês, e tudo tranquilo. Mas tem que passar por isso, né? Não fui eu que elaborei a grade, né? Então, vamos adiante. Então, pessoal, aqui ele já descreve como que o quê? Já se comporta o quê? Essa questão de tradições e costumes do ponto de vista do autor, ok? Muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês como que podemos fazer um relatório técnico. Vou pegar aqui meu texto aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela aí, né, gente? Estamos. Sim, tá Beleza. aparecendo. Beleza. Eu vou pegar uma imagem aqui da internet, por exemplo. Por exemplo, vamos supor a situação. O engenheiro chega na indústria e fala assim para mim: ô fulano de tal, essa caldeira aqui deu problema. Eu quero que você faça um relatório para mim, porque nós vamos ter que comprar equipamento para essa caldeira. Beleza. Você tem aqui a imagem e você já vai o quê? Descrever o relatório. Um e-mail pronto. Por exemplo, como que a gente pode começar com isso? A caldeira modelo. Vou colocar aqui XXXI, ano de 2020, teve problemas internos referentes à liberação de calor. Isto se deu mediante
a falha na queima de combustível. Isso é demonstrado pela primeira lei da termodinâmica, onde a energia interna da caldeira foi abaixo do esperado para realizar um excelente trabalho. E o que você pode fazer aqui? Você pode acrescentar o quê? As equações, certo? Você pode calcular e você pode vir aqui, ó, inserir, e você vem aqui inserir equações, certo? Nesse caso aqui, o que ele fala? Ele fala da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que o calor é igual trabalho, que a gente representa por tal, mais a variação de energia interna, certo? Pois muito bem. Através dessa equação aqui, você pode dizer o calor liberado foi abaixo do dito ideal para a realização do bom funcionamento da caldeira. E você pode demonstrar isso através das contas, onde você pode pegar aqui, por exemplo, o que e colocar assim, ó, conforme é demonstrado abaixo. 2 pontos. Você pode colocar o que? E vamos supor que, por exemplo, essa caldeira ela operou com menos uma energia registrada de menos 410 joules, por exemplo. E nisso você vai justificando. Ah, precisa de uma parte de soldagem nessa parte aqui superior, né? Você pode numerar, por exemplo. Ah, precisa de uma parte de usinagem nessa parte interna aqui dentro, né? Que está bem desgastada pelo tempo. E assim você vai justificando juntamente com os cálculos que você vai apresentando, ok? Isso aqui é uma forma bem simples, mas que a gente pode depois fazer com o quê? Os SAPs, as atividades, ok? Beleza, pessoal? Pode continuar? Ok. Ô, professor, em relação àqueles relatórios que eu perguntei fazer, Sim. Você quer que eu ajude a fazer? Não, eu vou fazer. E aí, eu vou ajudar vocês a fazerem aquele relatório lá sem problema. Como? pois é, por causa que, tipo assim, eu não tenho noção, né? Eu nunca fiz isso aí. Não. Por causa que eu atuo no outra área, que nem o soldador, né? Ah, tá. Como é que é? Volta de novo, seu microfone falhou aqui para mim. Oi, pode repetir? Porque seu microfone falhou aqui para mim. É que eu trabalho na área de solda, né? Sou soldador, não sei fazer esse tipo de trabalho. Ah, certo. Beleza. Então, vou pular essa parte aqui, texto narrativo, que isso aqui já não importa. Oi, Pois não. boa noite. Boa noite. Sobre os relatórios ainda, é para fazer todos aqueles ali que o senhor passou ou é só escolher alguns? Não, pode fazer todos. Quer ver? Eu vou aproveitando já que vocês entenderam. Então, eu já vou para essa parte. Beleza? Vocês estão aqui na plataforma? Sim. Beleza. Sim. Nós temos essa etapa descritiva aqui, 1 e a 2, certo? Beleza. Então, vamos lá. Esse primeiro contexto aqui. Beleza? Alguém de vocês leu isso aqui? Esse contexto 1 aqui? O que que fala a respeito dele aí? Pode descrever para a gente.
que você entendeu? Quem leu pode falar, pessoal. Quem entendeu aqui, essa parte aqui? Então, eu entendi que é para redigir os relatórios, né? A gente vai refazer aqueles relatórios que foram enviados para a gente e que a gente vai refazer ele da forma correta e depois fazer um relatório de pesquisa sobre esses relatórios que a gente redigiu. Certo, mas eu estou falando assim, ó. Aqui vocês entenderam a situação problema para me destacar o relatório? Sim ou não? Pedro era um cara tímido. Isso, é isso que eu estou querendo. Isso, pode falar. Aí ele fazia o curso lá e o cara convidou ele para trabalhar com ele. Certo. E qual que era o... ele... Pode prosseguir, por favor. Não, pode, por favor, eu atrapalhei. Então, ele era um cara tímido, aí ele foi convidado para trabalhar e aí ele tipo, ficou responsável pelos relatórios. Aí o cara chegou nele para perguntar e fazer um feedback, né? E só que ele foi ler o relatório dos colegas, estava muito confuso. Certo. E aí ele propôs que fizessem um curso assim intensivo com o pessoal de oral e escrita, né? Sim. Aí Beleza. ele passou por uma reunião lá, tal, para defender a ideia dele. E por coincidência era videoconferência também, o pessoal da sede via também o que ele estava fazendo. Ele estava em outro estado, estava no caso no Mato Grosso, e o resto do pessoal na Bahia, né? O presidente, etc. E aí ele conseguiu convencer e o pessoal aceitou e melhorou muito o desempenho da equipe e também a empresa também melhorou o seu meio de comunicação. Acho que é isso, ok? Então, foi muito bem descrito aí, ok? Muito bem, parabéns. O que acontece? Obrigado. Vocês estão vendo minha tela aqui? Estão vendo, né? Estamos. Então, beleza. Então, eu vou escrever aqui um relatório mostrando isso. Relatório. Só que antes disso, vou colocar o nome da empresa, né? Vou colocar empresa SA S.A limitada. Beleza? Isso aqui pode ficar à vontade, eu só estou construindo mesmo um relatório. Ok? Vamos supor que você seja do departamento de automação e eletrotécnica. Certo? Muito bem. E aqui você pode colocar assim, ó. Você pode colocar à direita, como acontece nos artigos científicos, você pode pôr o seu nome. Eu vou pôr o meu. Ou assim. Você vai colocar técnico, né? E eu vou colocar aqui, engenheiro. Beleza. Relatório técnico. Você pode colocar assim. Diante quadro de timidez, percebe-se que há dificuldade na comunicação entre os estudantes. Certo? Pois muito bem. Pessoal, só desabilita o microfone para mim, por gentileza. Estudantes. Isso foi mostrado. Pessoal, desabilita o microfone, por favor. É porque dá eco aqui para mim. Isso foi mostrado
nas atitudes e conversas periódicas. mano. Sim, ó. Sim. Como é que é? Alguém falou alguma coisa. Periódicas. E Pedro relatou anteriormente. Pois muito bem. O que acontece? Aqui você vai demonstrar o quê? Anteriormente às autoridades competentes da empresa. O objetivo era justamente apresentar soluções que aumentassem a eficiência e qualidade na comunicação entre os colaboradores. Ponto. Muito bem. Devido a esse fato, apresenta-se. Aí você vai destacar os pontos aqui, né? Vamos supor, falta de feedback por parte da gerência. Administrativamente, pessoas certas trabalhando nos locais certos. Demonstrar ausência, deixa eu pensar aqui, pode pôr também, falta de iniciativa por parte dos supervisores em analisar os documentos referentes de que estão submetidos à análise técnica. Beleza? Tudo isso aqui você pode pontuar, certo? Pode pontuar. E o que acontece? Depois disso, você pode apresentar a solução, certo? Isso aqui eu só estou fazendo um modelo mesmo para você. Pode colocar assim, ó. Sugestão, certo? Aquilo que você propõe como melhoria. Propõe-se como melhorias. Aumentar a quantidade de reuniões. Aí você pode colocar assim, ó. Melhorias. Pode colocar assim, ó. No relatório. 2 pontos. Quantidade de reuniões. Capacitação. E aqui você deixa o maiúsculo. Capacitação dos funcionários através de palestras e workshops, onde demonstra como a comunicação de modo efetivo melhora o funcionamento e a inter-relação entre os departamentos. E você pode também propor o seguinte: funcionários que apresentam maior quadro de timidez precisam passar por treinamento
ou treinamento psicológico, a fim de que essa barreira da timidez, essa barreira, ou seja, qual que é um sinônimo que eu posso colocar como timidez? Acanhamento. Seja vencido. Por exemplo, e aqui você pode deixar aqui, enumerando. Beleza? Uma sugestão, um relatório também pode apresentar isso aqui, certo? Apresentando as soluções, ok? E aí, deixo tudo isso aqui em tudo com a mesma configuração. Beleza. Isso aqui é o que você pode fazer no seu relatório que eu aceito. No caso, você pode colocar o nome da empresa, né, ou sugerir o nome de uma empresa, o departamento onde que os personagens estão participando, ok? O seu nome como técnico em eletrotécnica, o seu nome, e o relatório técnico. Aqui você vai descrever o que você presenciou, certo? O principal objetivo, você pode enumerar os fatos e depois sugestão ou medidas corretivas. Também você pode colocar assim, ok? Expondo para os seus superiores, né? O que que você pode o quê? Enumerar como sugestão para que melhore esse fato, ok? Acontecido. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo mundo agora Sim. entendeu? Uma pergunta. Pois não. Ali no caso que nem do relatório de acidente, que nem o primeiro é o técnico responsável pelo tour, Wagner Romão Carvalho. Sempre é ele o acidentado? Tipo, o que sofreu o acidente de trabalho? Na onde que você está falando? Do relatório de acidente. Você falou do segundo? Sim. Eu não tinha chegado nele. Eu tinha visto só o primeiro. Sim. Uhum. E aí você destaca aqui como que isso aconteceu e aonde foi feito, tá? Onde foi o ocorrido. Beleza? É isso que você Tá, o queria saber? contexto 1 tem que fazer esse relatório, é isso? Isso. Os relatórios da SAP 1 e SAP 2 é outra coisa. Como é que é? Não entendi. Volta de novo. O contexto 1 é esse relatório que tem que fazer, que nem tu deu o exemplo. A Sim. SAP 1 e a SAP 2 é outra coisa, é isso? Não, é a mesma coisa. SAP 1 e SAP 2 são isso aqui. É você Tá, fazer esse tipo de... pode falar. Tá, no caso tem que fazer esse exemplo de relatório que tu fez agora. Sim, com aquele contexto que apareceu para vocês lá do Pedro lá que foi descrito, ok? Ah, tá. Tá, Tá ok, certo? obrigada. É isso. É você pegar o contexto do Pedro e você o quê? Mostrar o que acontece, o que ele vivenciou, e você pode colocar o quê? Medidas, né? Ou então formas corretivas de você melhorar aquela situação, ok? Tá, ok, obrigada. Oi, E pois não, aqueles alguém... outros 5 relatórios que tem lá, tem ali, a gente tem que fazer também. Sim, é sempre com esse modelo. É sempre você pegar o tópico principal e justamente depois o quê? Fazer esse modelo de relatório e me enviar, em que você apresenta a situação para mim, enumera essas situações, tá ok? E depois manda sugestões ou pontos de melhoria. Oi, Então, no professor. caso, são 7 relatórios, é isso? Como? Não tô entendendo. Como é que é? Não entendi. É porque alguém tinha falado junto Porque com você. aqui dentro da plataforma tem um anexo relatório de ocorrências. Aí ali dentro tem 5 relatórios. Sim. E aí ali pede para a gente corrigir aqueles 5. É isso? Isso. Nesse caso aqui... E mais esse daí, e tem mais 2 depois separados. Tem que corrigir também.
Pois é, só que nesses 5 aqui, que nem você tá vendo aqui, ó, quer ver? Que nem eu tava falando de início. Esses 5 aqui é para você corrigir o Isso. quê? É você corrigir se tem algum erro gramatical aqui. A finalidade desse é esse, beleza? É você corrigir Tá, aí eu primeiramente só aqui. corrijo. O outro eu Isso, faço. isso, Dentro do que tu me deu, eu faço o meu relatório. isso, Tá bom. beleza? Por Obrigada. exemplo, aqui, ó. Aqui já está faltando uma vírgula. O eletricista, vírgula, ao efetuar o fechamento de chave, vírgula, faca com carga, ponto. Aí vai. Tem que corrigir isso Professor, aqui. Pois não. na minha página ali, na página das atividades, não aparece esse relatório para mim. Aonde que não? Tá Tipo, aqui, ó. Situações de aprendizagem. Tá, Você tá nela? Tô nela. Mas aqui não apareceu para você? Não apareceu para mim. Então deve ter sido algum problema aí na plataforma. Apareceu glossários EAD, tutorial como navegar na plataforma. Sim, aqui, ó. Situações de aprendizagem. Você está na parte inicial do seu curso aqui. Certo? Aí você vem aqui, situação de aprendizagem. Aí você clica e aí aparece as situações que você vai me fazer. Você vai fazer. E aí vem, clique em iniciar. Certo? É isso? Isso. Pois não. Professor, Pois. olha só, então esses que tu tá mostrando agora pra gente na tela, a gente só precisa, não precisa redigir, é só consertar ali os erros gramaticais, é isso? Não Isso, aí o que acontece? Eu sugiro o seguinte, você pega esse relatório, cola ele no Word, tá ok? Você corrige isso aqui e vê quais os pontos de melhoria que você pode colocar. Por exemplo, aqui, eu posso colocar, por exemplo, o que aconteceu com o responsável técnico, por exemplo, quais as competências que ele poderia ter. Não ter deixado com que a subestação ocorresse uma explosão. Se você trabalha na área, né, você pode dissecar para mim o que você presenciou que você pode fazer isso, ok? Ok, mas eu não trabalho na área, não tenho conhecimento nenhum. Eu até refiz alguns deles, adicionei algumas coisas, mas eu não sei. Acho que eu vou fazer só como o senhor falou, que é corrigir os erros gramaticais. Né? Não, pode sim. Para quem não trabalha ainda na área, pode colocar, mas quem já trabalha, já pode colocar. Por exemplo, aqui, ó, subestação. O S está aqui em maiúsculo. É um ponto aqui. Por exemplo, isso aqui, ó, um cubículo de 13,8 kV. Por exemplo, isso aqui é o quê? É tensão. Para quem não conhece. E aí, tensão aí você pode colocar, por exemplo, isso aqui é kilovolts, tá? E aí? Aí tem gente que pode colocar aqui, mas o desligamento do disjuntor pode o quê? Ter ocorrido o quê? Uma pane, e isso pode ter afetado diretamente a minha potência ativa do meu sistema. Quem trabalha na área pode colocar. Como? Professor. Não entendi, volta de novo. Pode ser dado um circuito para cair o disjuntor? Pode, você pode colocar a situação que você... para cair o disjuntor. Isso. E você pode demonstrar as contas lá, por exemplo. Você pode colocar o fator de potência como o cosseno do ângulo, do triângulo de potência. Pode demonstrar isso no relatório, quem trabalha na área, né? Mais alguém? Eu não trabalho na área, né? Só que daí, às vezes, no final de semana que tem um cara que eu vou ajudar ele a fazer a instalação. Então, um pouco eu sei também. Não, mas aí ele você tá pode me mostrando pedir. Você pode pedir ajuda para ele, sem problema. Como é que vai ser a avaliação? Como é que tu sabe quem trabalha na área e quem não trabalha na área? Aí eu vou justamente olhar de cada um, né? Eu faço essa correção, porque como eu pego 4 turmas, aí na quarta-feira eu só tiro para fazer a correção. Pois não? Professor, eu queria saber se nos relatórios pede para a gente vai ler a explicação, pede para sempre informar quem sofreu